Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos com o nosso evento, né? Conselho Terceiro Milênio. Hoje com o título Brasil, Fenício e os grandes descobrimentos. Então, Brasil, Fenício e os grandes descobrimentos, né? Uma parte de outros temas que vamos dar continuidade a esse aqui. Então, quero dar boa noite a todos, né? Hoje algumas pessoas estão trabalhando, estão estudando, não puderam entrar direto, né? Cadê o Moisés? Vamos ver quem é que chegou aqui. Moisés, boa noite, Moisés, tudo bem? Vamos nós. Pronto, tá lá. Muito bem. Então foi ao vivo e também digitado. Então, inicialmente, como sempre começamos, né? Nós não estamos aqui para fazer cabeça de ninguém, né? Defender tese, né? Expressar conhecimentos, etc., coisa e tal, né? Na verdade, nós estamos aqui mostrar um trabalho, uma experiência, etc., né? Entre outras coisas. Quem mais chegou lá? Nós estamos sem a pessoa para... Francis, boa noite, Francis. Caroline, todo o trabalho mais dá para pegar um pouquinho. Muito bem, Caroline. Parabéns pela sua iniciativa também. Francis também, Moisés, né? Miguel e Via ainda não chegaram, mas estou chegando aí, Dona Elica também. Então hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil Fenício e os grandes descobrimentos, né? Então, deu origem ao maior, quer dizer, disso tudo, deu origem ao maior cauteamento racial que já se tem notícia, né? Que se tem notícia em toda a história, né? Principalmente aqui no Brasil. E já, né, o etnólogo mexicano já falava em sua época que é dentre as bacias do Amazonas do Prata, que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Quer dizer, o etnólogo José de Vasconcelos, né, o mexicano, já em sua época já dizia, já apontava o Brasil, né, como o celeiro de tudo isso que está na face da Terra. Então hoje está aí a nossa chamadinha aqui, né? Então vamos nós. Então, para começar, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos da humanidade em todos os tempos. Então, sempre nós comentamos, né, que a ciência das idades é o tronco, a árvore, vamos dizer assim, o tronco da árvore, da sabedoria, de tudo que se existe de conhecimentos, etc., na face da Terra. Então, está aí o nosso trabalho, né, seguindo a eubiose da ciência da vida. A divindade se manifesta sempre, faz sempre dentro de um planejamento. Pelas informações que temos, através da história, notamos que há um caminhar da evolução da humanidade no sentido leste para oeste. Então é mostrado o itinerário de Ió, aonde que o caminhar, né, vamos dizer assim, dos povos em certa direção, atrás daquela manifestação de um ser de autarquia que é chamado de Avatar. Então é chamado de itinerário de Ió, né, formando linhas quebradas para povoar todo o planeta. Vamos nós. Quando pomos esse trabalho em ordem, quer dizer, quando colocamos esse trabalho em ordem cronológica, todos os grandes seres que já tiveram influência na história da humanidade, em seguida, fizermos uma verificação dos locais onde eles aparecem, perceberemos que, em determinado momento, alguns se deslocam demasiadamente para o oeste, ali realizam o trabalho de implantação de algo, e numa próxima volta o faz no lugar que já vinha trabalhando anteriormente. Então, às vezes, ele vai e volta, né? Vai e volta e vai, né, implantando o seu trabalho, vai mudando o estado de consciência do povo. Então, essa é a função de um ser de autarquia, né? Neste estudo que vamos realizar, não se deu apenas, né, um caminhar de raça-mãe, no sentido de estado de consciência, né? Então a raça ariana, agora a raça limânica e vai por aí.
mas a implantação de uma outra, que é a raça birmânica. E por isso, o deslocamento se deu para o hemisfério sul, mais precisamente em terras brasileiras. Então, foi feito, como já comentamos em outros bate-papos, essa transferência foi feita para a América do Norte, e por problemas graves que aconteceram lá, e protagonizados por eles, todos esses valores espirituais, foram transferidos aqui para o Brasil. Por volta, aí vamos chegar à Fenícia, né? Por volta do ano 850 a.C., o mundo conhecido era só aquela região situada às margens do Mediterrâneo e adjacências, não passando nenhum navegador das chamadas colunas de Hércules, que conhecemos hoje como Estreito de Gibraltar. Então os fenícios patrulhavam aquela região toda ali, não deixavam que os navegadores se lançassem ao mar aberto, por conta ainda de haver vestígios, né, da Atlântida, né, já submersa, havia muita lama, muitos restos, e muitas vezes encalhavam, né, as galés, né, os galeões e tudo, encalhavam e acabava o pessoal, a sua tripulação, morrendo de fome e de sede por aí afora. E mesmo porque a grande fraternidade branca proibia que viesse para o Golfo do México, aquela região dali, porque existia muita maldição, coisas terríveis ali, magia negra, coisa e tal, e não queria que levasse objetos malignos para a Europa, entre outras coisas. Então eles proibiam que saísse, né, pelo Estreito de Gibraltar. Entretanto, havia um povo, os fenícios, que por terem técnicas avançadas de navegação para aquela época, se dedicaram a comercializar produtos que se encontravam em terras de além-mar, conhecendo desta maneira, muito bem, as Américas, onde tentavam fundar uma colônia. Quer dizer, já estavam tentando vir para o lado de cá. A capital da Fenícia é Tiro, né? Foi Tiro. E por isso, essa época era governada pelo rei Badesi. Do seu consórcio nasceram 8 filhos. O primogênito, o oitavo, esotericamente, chamava-se Yetbaal, o Deus branco. Os outros 7 irmãos o odiavam, por ter sido aquele a quem Badesi mais amava, seja pelos seus dotes espirituais, seja pela sua alta inteligência. Por isso mesmo, o melhor conselheiro. O que? Parece que não está indo bem. Vamos ver o que está falando aqui. O que estão falando? A net está ruim, pois é. É isso aí. Aqui também está indo devagar. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar com o nosso trabalho e depois ficar gravado, né? Os próprios sacerdotes o respeitavam e muito o queriam, né? Tinham um apreço muito grande por eles. Entretanto, já de certo tempo, se tramava na corte a expulsão do imperador, quer dizer, o pai, Badesi, e seus 2 filhos, pois que o primogênito não era mais do que uma parelha de andrógenos, né? Era um casal, sendo que a segunda criança era uma menina que se chamava Yetbaal Bel. Então, Yetbaal e Yetbaal Bel era o nome dos gêmeos espirituais naquela época. Finalmente, chega o momento da expulsão, que, diga-se de passagem, não foi levada a efeito pelo sangue de irmãos. Quer dizer, não houve guerra, não houve batalha nenhuma. Nem pelo próprio povo, que antipatizava com os 7 filhos de Badesi, amando e respeitando os 2 primeiros, né? Os gêmeos. Assim como o próprio imperador, pela sua virtude e obediência às coisas divinas. Então, não conseguiram uma guerra, uma batalha, uma coisa parecida, porque o povo também gostava muito deles. Com essa revolta, insuflada por elementos das castas militar e religiosa, quer dizer, sempre a mesma coisa, a história sempre se repete, né? Lá no Egito também foi a mesma coisa. O país passou de império a república. A flotilha que foi armada para trazer o rei, os príncipes, escravos, sacerdotes e alguns elementos do povo, que ficaram fiéis aos mesmos, era composta por 6 navios. O som está picotando. No primeiro vinha Badesi e os 2 filhos, 8 sacerdotes, cujo primeiro ou oitavo
como sumo sacerdote, tinha o nome de Baalzim, o deus da luz ou do fogo, sendo escravos núbios, fiéis aos seus dois senhores, e a marinhagem, acompanhada de soldados que deveriam voltar depois ao Império Fenício. Quer dizer, uma parte da tripulação fazia parte, né, da guarda real, que vinha trazer o pessoal e depois voltar. Nos outros navios, além de gente do povo, vinha mais 49 militares, também expulsos do país por terem ficado ao lado do rei Badesi e seus dois filhos mais velhos. E mais 222, que a bem dizer era a elite do povo fenício. Todos esses seres tinham como destino o Brasil, né? E aqui plantaram as sementes que iriam transformar o Brasil fenício em Brasil iberíndio ou ibero-ameríndio, o qual deu origem ao maior caldeamento de raças que se tem notícia em toda a história. Quer dizer, já naquela época eles já sabiam, né, do futuro brilhante do Brasil, que ainda vai acontecer daqui a um tempo. Assim, as duas cortes ficaram constituídas. A corte temporal e outra sacerdotal. Então, a temporal, pelo rei Badesi, pelos sacerdotes da sua antiga corte, alguns militares, etc. E que ocupava toda a região que vem do Amazonas até Salvador, na Bahia. E desta região, até onde é hoje o Rio Grande do Sul, ficava a corte espiritual dirigida por Yetbaal Bel, na sua forma dual, acompanhada pelos 12 escravos núbios, pelos 222 elementos da elite fenícia e algumas outras pessoas que não veio o caso aqui apontar, né, e outros, né, pessoal da tripulação, etc. Tais regiões, a serem especificadas, quer dizer, o norte e o sul do Brasil, e que vieram a constituir as fronteiras atuais do Brasil, fazendo-nos lembrar as intuídas palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos. Dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Quer dizer, olha a visão, né, vou dizer assim, a projeção visual dele, né, e vendo o Brasil o futuro, né, e ainda, já naquela época já estava vendo, e ainda não chegamos ainda, mas estamos melhores do que muita gente por aí afora. Ainda não chegou a hora, vamos dizer assim. O governo espiritual se estabeleceu na região que os índios chamavam de Nishitauhan, ou Niterói, ou o caminho iluminado pelo sol, hoje Rio de Janeiro. E a Pedra da Gávea foi transformada em templo. Quis a má sorte que a parelha manúsica só sobrasse com uma barquinha quando atravessava a Baía de Guanabara, com os escravos núbios. Seu pai, rei Badesi, se deslocou imediatamente para a região, chegando muitos dias depois. Num detalhe muito particular em relação a essa situação, as forças do mal já estavam de olho há muito tempo, né, com essa vinda para cá e tudo mais. Então aí entra a lei da polaridade, né? Então o próprio Pão de Açúcar era chamado de sombreiro. E ali já estava há muito tempo seres do mal esperando que eles chegassem até esse local. E aí um dia, né, quando eles foram numa das viagens para Niterói, né, tanto é que tem o Ingá é Agni, né, o fogo sagrado, é lido ao contrário. Então, numa dessas viagens, na entrada da Baía de Guanabara, eles levantaram uma onda e a barquinha afundou. Aí morreram lá os gêmeos espirituais e também os escravos núbios, né? Uma espécie de pedalinho que eles falam na época lá. E aí, com isso, o próprio Rio de Janeiro ficou com esse karma, né? Ficou com o karma. Embora essas forças do mal depois tenham pagado caro também por isso, foi os que fizeram também. Mas existe também o karma do local. E ali ficou o karma e que até certo ponto o professor diz que foi adiado, etc. Até hoje não está resolvido. Mas aí, parece que a situação de hoje está aquelas balas perdidas, vai por aí fora, né? Coisa e tal. E vamos para frente. Então dizem que a parte do karma já foi sanada quando o Batomushi afundou com 55 pessoas lá na entrada da Baía de Guanabara, coisa e tal, né? E dizem que essas pessoas eram as pessoas
que estavam ligadas também a essa tragédia, né? Provocaram essa tragédia naquela época. Então está aí, né, os comentários, as lendas, vai por aí afora. Ordenou a mumificação dos corpos. Quer dizer, quando a Badesi chegou, ele ordenou a mumificação dos corpos, inclusive os escravos núbios, e mandou que fosse colocado na Pedra da Gávea, que se transformou em templo-túmulo, encerrando, de maneira trágica, mais uma página da história de um avatar. E aí, mais tarde, serviu também de templo para os seres que vieram do Tibete, né? Espiritualmente vieram do Tibete para aqui para o Brasil e ficaram focados aonde? Na Pedra da Gávea, né? Onde existia ainda, né, as coisas deixadas por eles naquela época, né? Tinha um barrete frígio, tinha outras coisas lá também. Inclusive a barquinha e os corpos, né, desses seres, que foram depois levados para outros lugares, ou nós já comentamos aqui, né, para os mundos subterrâneos, etc. Vamos nós. Badesi, não resistindo ao sofrimento, veio a falecer pouco tempo depois, deixando o pedido para ser colocado ao lado dos filhos, né? Então ele foi sepultado ao lado dos filhos. Ali permaneceu 7 anos, findo os quais foi transferido para o santuário da região amazônica, que até hoje não foi encontrado. Ainda a Fraternidade Branca não permitiu ainda que se encontrasse o túmulo de Badesi, né? Já o Jacques Cousteau, ele aponta, né, algumas pirâmides também na região amazônica, coisa e tal, mas não conseguiram chegar até lá. Mas o trabalho não foi frutífero, pois conseguiram plantar a semente de algo para o futuro. Até o nome da região foi tirado do rei que aqui governou, pois Badesi se compõe de Bad-Zir, sendo o prefixo Bad uma variação de Baal, que quer dizer o Deus principal. E Zir significa Senhor, né? Então, Badesi significa o Deus maior. Trocando-se de Bad por Baal, temos Baal-Zir, que passou a Baal-Zil, ou Baal-Zil, entre outros nomes. E, finalmente, Brasil. Já se falava desses nomes lá no tempo lá dos vikings e vai por aí afora. A prova de que hoje, né, inclusive tem vestígios dos vikings também na Baía de Guanabara, entre outras coisas. A prova de que houve uma civilização fenícia na terra brasileira está na inscrição na Pedra da Gávea, que o nosso Champollion, que foi Bernardo da Silva Ramos, decifrou como sendo Tiro Fenícia, Badesi e Etbaal. E o nosso insigne mestre, o professor Guilherme Souza, completou-a, pois estava estragada, uma parte estava estragada pelo tempo. Então ele traduz assim, como Tiro Fenícia e Etbaal, primogênitos de Badesi. Além dessa, há uma infinidade de inscrições em pedras e cavernas do Nordeste, com marcas, artes e escritas fenícias, das quais os historiadores não querem se dar conta, pois teriam que modificar de muito os seus conceitos. Então a pessoa já tem um conceito próprio, ela prefere não alterar a história como está e mostrar uma realidade, né? E mantém as pessoas enganadas, como existe muita coisa por aí afora. Desde as pirâmides do Egito, né? No caso de Cusco, no Peru também, em outros lugares, Chichen Itza e Yucatán. Então tem muita coisa que eles não querem revelar, para não esclarecer muito o povo também e não terem que refazer a história, né? Tem muita coisa enganada por aí afora. Está enganando por aí afora. O tempo foi passando e as civilizações se sucedendo em terras do norte, seguindo o traçado de lei, até que por volta do século XV e XVI começou a grande arrancada para o ocidente, enfrentando-se os mares nunca antes navegados. Aí, ó, Miguel de Cervantes aí. Vinha o mundo civilizado de uma idade negra, conhecida como Idade Média, né? Onde tudo era proibido, até pensar, né? E hoje não está muito diferente não, hein? Então as pessoas quando começam a pensar muito, coisa e tal, tem umas barreiras científicas aí, religiosas, etc. Só quem tinha o direito de pensar, a ter ideias, eram os doutores da lei, os donos da verdade, né? Mas como o ciclo avançava
sem se importar com as vaidades humanas, né? A Fraternidade Branca trabalha e não dá a mínima para essas pessoas. Após muitos sacrifícios, se estabeleceu um novo modo de encarar as coisas. E aquele grito, sufocado na garganta, explodiu sem controle, dando origem a um período rico de criações, de novidades em todos os ramos do conhecimento humano, que chamou-se de Renascença, né? Em outro bate-papo nosso, nós vamos tocar nesse assunto aí. A lei que a tudo e a todos resta, tangencia os homens na direção desejada, né? Ela vai balizando, vai norteando, né? Haja visto o que acontece hoje na Europa, o pessoal fugindo de certas áreas, entrando em outros países, coisa e tal, tudo isso aí tem um dedo da lei. Isso não está assim, eu resolvi sair da Índia, ir para não sei para onde, sair da África, não sei o quê. Não, nada disso não. Existe a lei que a todos resta, né? Manipulada pela grande fraternidade branca, né? E conduzindo as pessoas, né? Misturando as pessoas, vamos dizer assim, os povos, as etnias, as raças, vai por aí afora. Desde que se deu o imperador, seu imperador fecha suas portas, criando dificuldade para atingir os países fornecedores, principalmente da Índia, onde vinha, além de outros produtos, as famosas especiarias. Quer dizer, de repente fecharam, né, o caminho para as Índias, coisa e tal. Quem sabe se não foi de propósito, para forçar uma modificação, né? Vamos ver. Criada a dificuldade, surge a necessidade, e da necessidade nasce a criação, naturalmente. Surgiu, então, a seguinte teoria. Se a Terra é redonda, como dizem, né? Então, marchando-se sempre em direção ao Ocidente, se chegaria ao Oriente, né? Então, a Fraternidade Branca já conhecia tudo isso aí. E as religiões mantinham o pessoal ignorante, dizendo que a Terra era plana, e o Sol era fixo, e vai por aí afora. Entretanto, havia uma dificuldade. Tinha-se de atravessar a enorme extensão de mar, que era o Oceano Atlântico, e não havia instrumento que guiassem os navios em tal empreitada. Vamos ver como é que eles resolveram. Em Portugal havia um rei conhecido com o nome de Dom Manuel. No primário nós estudamos isso em nossas épocas, né? Que passou para a história como sendo venturoso. Possuía ele um filho, que era o mais novo, com o nome de Henrique. Então vamos ver o que o Henrique fez. Esse infante, na onda de acontecimentos novos, que estavam se desenrolando na época, fundou num promontório ao sul de seu país, uma escola conhecida como Escola de Sagres. Isso todo mundo já sabe também, faz parte da nossa história. Por isso ele passou para a história com o nome de Infante Henrique de Sagres, né? E a sigla ficou também JHS, que coincide com a do nosso mestre. Nessa escola, que era ocultamente um colégio iniciático, se desenvolvia as mais altas técnicas de navegação, cujo assunto não vamos detalhar, por ser sobejamente conhecido e ensinado desde a escola primária. Por isso, passemos a estudar a sua parte oculta. Esses detalhes de navegação aí, tentaram fazer aí um galeão, uma galé, coisa e tal, e não ficou muito boa, não. Né? No dia que ela foi lançada ao mar, ela afundou. Quando o infante Henrique de Sagres atravessou as fronteiras de Gibraltar, né? Aí colocou as fronteiras de Oráculo, né? Mas não é de Gibraltar, né? Teve um grande sobressalto ao descobrir ao longe a estátua de um cavaleiro apontando para o ocidente. Então, numa daquelas ilhas, havia uma estátua aonde que ela apontava, né? Apontava para o lado de cá. E ele estranhou aquilo lá. Nós hoje podemos dizer a razão de semelhante sobressalto. Aquela estátua não era mais do que um marco, né? Vamos dizer, um ponto definidor do papel que ia ter em breve o Ocidente em substituição ao Oriente, na evolução humana. Assim, o ex-Oriente Lux de Emanuel Swedenborg foi trocado pelo S, né, no caso. Aqui não é ex, não, é S.
SCCE, Ocidente Lux, de Henrique José de Souza. Entretanto, Henrique de Sales não chegou a ver o ciclo das grandes navegações, mas a semente plantada deu frutos e uma boa colheita. De todos que foram envolvidos nas grandes descobertas do mundo ocidental, aqueles que mais se ligam ao caminhar da mônada, do espírito, da essência, né, humana e tal, em direção ao sul, são Colombo e Cabral. Então vamos ver, né? O primeiro descobriu a América como um todo, e o segundo particularizou a região do Brasil, como a dizer que aqui seria uma terra especial com o berço da futura civilização. O verdadeiro nome de Colombo era Salvador Gonçalves Arcos, e ele era genovês. Aí um pouquinho de história, né? Maravilhoso. Ele adotou o nome de Cristóvão Colombo, Avihares e Terres, ou antes, Cristóferes Columbus, aquele que carrega o Cristo, e é, ao mesmo tempo, a pomba do Espírito Santo, Columba, que ele mesmo saudava na sua sigla. Seu emblema era S, Salvador, SAS, Sumo Sacerdote, KMY, Cristo, Missão Y, e Cristóferes, então do modo grego-latino. Aí nós vamos lembrar, né, também de um santo, né, que carregava Jesus, né, atravessou Jesus, chamado São Cristóvão. Analisando esotericamente à luz dos arcanos, temos que a soma das iniciais dá 7, né? Então, se somar as letras, vai dar 7, o arcano 7. A Merkabah, a soma do nome dá 9, o arcano 9. O ermitão, o iluminado, o homem perfeito. Vamos nós. Mais ninguém entrou aqui não. Será que está com problema de internet por aí afora também? A soma dos dois dão, né, 16, ou dá 16. Arcano 16, a casa de Deus. No final de seu emblema, temos duas setas, uma para cima e outra para baixo, com uma ligeira inclinação para a direita e separadas por um ponto, como que significando o mundo divino, o mundo terreno humano e o mundo interior. Quer dizer, nesses brasões já aparecia, né? Aqui está indo, né? O vídeo está legal, o áudio e o vídeo estão legal. Valeu, Moisés. Então, falando aqui dos arcanos, coisa e tal, então o que acontece? Eles escondem, a Fraternidade Branca esconde a missão desses seres através dos nomes deles, e entre outras coisas. Então, quem está ligado à Fraternidade Branca, estudioso, coisa e tal, descobre nessas siglas, nesses somatórios de outras coisas mais, através das 7 tônicas primordiais, né, uma revelação. Descobre, né, que ali tem uma revelação, dizendo que quem é quem ali, o que ele está fazendo, de onde vem, quem ele é e o que ele vai fazer. É o único meio de esconder isso também dos nossos irmãos da sombra. Né? E assim vão tocando a humanidade. Colombo procurou diversos governos para realizar a sua empreitada, e conta a história que foram os reis de Espanha, com Isabel a Católica, que conseguiu tal auxílio. Existe, entretanto, uma frase dita por alguém quando a rainha se dispôs ao evento. Aí ele respondeu: Majestade, a essa altura, Colombo já está em alto mar. Quer dizer, quando eles procuraram Colombo já tinha partido, né? Senão haveria problemas, obstáculos, e é o que a gente vê por aí afora, né? A gente vê muito bem isso acontecendo no nosso meio, né? Lava Jato, coisa e tal, Congresso Nacional, né? Suprema Corte, Suprema isso, Suprema aquilo, né? Que nós estamos sabendo. Quer dizer, vem um prende, o outro salta, vem um prende, o outro salta, e é todos esses poderes obstaculizantes que estão atuando por aí, né? Da mesma forma que a Fraternidade Branca tenta fazer o máximo, o melhor possível também para o povo brasileiro e também para o mundo inteiro. Mas muita gente aí mascarada, né? Vou dizer assim, entre o bem e o mal. Cabral, que quer dizer cabra, possui por emblema uma árvore com 3 cabritos, um em cima e 2 laterais embaixo.
A árvore representa a genealogia dos Kumaras, que são senhores de Vênus. Então, termo que vem de. Então, no caso aí, todos esses nomes que nós vamos dando aqui, vocês podem procurar no glossário teosófico, vocês podem procurar no Google, coisa e tal, e com uma certa reserva também, porque tem muita gente chutando coisa por aí afora. Mas tem esses materiais também já divulgados por aí. E principalmente no glossário teosófico. Então, Kuma, sânscrito, que quer dizer cume elevado. Cume, elevado. Mara, sânscrito, energia, significando a energia que vem de cima. Conta-nos a história profana que Cabral tinha por missão descobrir um caminho para a Índia, que fosse fora das calmarias, que se encontrava com frequência nas costas africanas. Aí vem uma pergunta: precisava se afastar tanto, a ponto de vir tocar em terras brasileiras? Será que ele não sabia, não, no caso, né? Não estava sabendo? Analisando friamente, vê-se que não é possível, pois há ventos e correntes marítimas, que levam para tal destino muito antes de chegar até aqui. Quer dizer, no meio do caminho já podia se desviar o que ele quisesse para chegar até a Índia. A única resposta plausível é de que ele fazia parte de um movimento ligado ao governo oculto do mundo e que saiu de Portugal com a missão de encontrar terras a oeste, seguindo o caminho mostrado pelo gigante de pedra que se encontrava em uma das Ilhas Canárias, apontando para o lado de cá. E aqui, na entrada da Baía de Guanabara, vai encontrar também o gigante adormecido, etc. Então, aí o outro, no caso, Dom João VI. Dom João VI, né, daquela história toda de vir para o Brasil, fugindo da esquadra de Napoleão, coisa e tal, né? Será que isso tudo não foi uma trama? Porque Napoleão nunca chegou lá. Será que isso aí não foi uma trama, justamente da Fraternidade Branca, do governo oculto do mundo, para que viesse a corte para cá? Né? Fica aí uma pergunta. Para enfatizar ao que acabamos de afirmar, ele aqui chegando foi recebido com alegria pelos nativos, no caso de Cabral, como se o estivesse esperando de há muito, e até rezaram uma missa católica juntos, um rito europeu, inclusive ajudando na sua preparação. Diz as lendas que 7 tribos, né, inclusive Chavante, estavam aqui esperando, né, lá junto ao Monte Cabral, a Baía Cabrálica, né, coisa e tal, naquela região lá, já estavam esperando eles, né, e fizeram 7 fogueiras ritualísticas, vai por aí afora, quer dizer, estavam sabendo o que estava acontecendo. E vai por aí. E aí nós estamos chegando no finalzinho, portanto, chegamos à conclusão de que Colombo e Cabral formavam uma polaridade. Um com a finalidade de tocar em terras de Norte América, como a indicar que lá seria o berço da 6ª sub-raça, no caso de Cabral. Sub-raça no sentido também de estado de consciência, né? Subnível daí. E Cabral com a missão de tocar em terras do sul-americanas, como a mostrar que aqui seria uma outra coisa, ou a manifestação da 7ª sub-raça, né? Também raça no sentido de estado de consciência, completando o que a lei chamaria de missão Y. Nós vimos lá no nome de Colombo de Cabral também. Hoje, de acordo com o nosso mestre, essas duas consciências se manifestam no Brasil. Não estão mais lá, não está mais lá, então elas vieram para cá com problemas que já comentamos em outros bate-papos aqui também, né? Experiências nucleares e tudo mais. Então, os Estados Unidos tinham a missão, né, de mudar o estado de consciência até militarmente, né, todo o planeta Terra, mas não vem conseguindo, coisa e tal, né, mas vem através dos filmes, né, do teatro, vai por aí afora, né, mostrando um monte de coisas para, né, que vai esclarecendo as pessoas. E as pessoas não estão percebendo que estão sendo iniciadas, né, por Hollywood, né, e outros lugares também, né, por filmes iniciáticos, e vai por aí. Então está aí o nosso trabalho, né? Só o Moisés falou, acho que a Francis não conseguiu, estava com problemas também. A Eliana também não conseguiu ainda, está lá brigando com a internet.
Então, eu quero esclarecer, né, a senhora Maria do Socorro, lá no início, né, do nosso bate-papo de hoje, ela perguntando sobre o YouTube. Então, daqui a pouco, né, quando terminar o nosso bate-papo, aí eu vou passar esse bate-papo para o YouTube. Aí pode assistir lá. Então, ao vivo é aqui, né, no portal de Aquários. E depois pode assistir o quanto quiser lá no YouTube também, e aqui também fica gravado. Então está aí o nosso trabalho. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então, esse trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, apresentando, oferecendo a ciência da vida, né, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Então está aí o trabalho, né? Não estamos defendendo o teto, estamos só mostrando um detalhezinho que para o pessoal pensar, né? Então essa vinda para cá, desses descobrimentos que aconteceram, isso não foi sem querer, não. Não precisou de um ventinho a mais, não. Né? Precisava de estado de consciência, na realidade. Então, a Grande Fraternidade Branca, através da Escola de Sagres, né, vamos dizer assim, ela vem fazendo o seu trabalho naquela época. Ela veio naquela época fazendo o seu trabalho. E hoje se faz esse trabalho em vários lugares do mundo inteiro, principalmente no Brasil. Né? Essas limpezas que estão fazendo aí no ambiente político e tudo mais, e tudo isso faz parte, né, desse trabalho. Então está aí, né, nossa conversa. Se mantém em vários departamentos nas principais cidades, aqui do Brasil e também no exterior, e ainda tem um curso de correspondência. Então o telefone é 331-7535 e o contato também é CEP, é o curso de correspondência, né? @eubiose.org.br, né? E o departamento São Lourenço, @eubiose.com.br. Então está aí o trabalho, né? Pessoal, que esse material pode ser baixado, né? Pode fazer download, pode baixar o PDF também, né? Então tem lugares, tem amigos nossos, né? Que tem departamentos e tudo mais, que baixam esse material e vão catalogando, né? Para passar para os alunos, e vai para os pesquisadores, para os parentes, vai por aí afora. E está aí o nosso trabalho. Moisés, está tudo bem aí? Está chegando aí ainda ou caiu de vez? A Francis não... Moisés. Cadê? Vamos botar o Joaquim aqui para a gente ver como é que faz, né? Muito bom saber esses fatos relacionados à nossa região. Tudo bem aqui. Então é isso. O Pão de Açúcar, Moisés, é oco. Então lá pela praia, lá pelo lado de lá, no Leme, Praia Vermelha, dá para ver. Quando a maré está muito baixa, então ele é oco. Então o que acontece? Aí o cuidado de entrar ali e a maré subir. Você vai ter que ficar boiando a noite inteira até a maré baixar. Então ali foi o reduto que eles chamavam de Manas Satana. Né? Dali eles faziam toda, vou dizer assim, toda a cobertura, né? Dava cobertura àquela região toda, esperando os gêmeos espirituais chegarem. E assim muitos outros lugares também. Né? Então está aí. Mas tudo isso está havendo uma renovação. Né? Agora já tem um novo furacão, né? Chamado Note, né? Note, que está lá atuando no Caribe, aquela região toda de lá. E também tem o Yellowstone, que está prestes a estourar também. Também tem o outro também nas Antilhas, né? Lá, ali perto de Portugal, coisa e tal, ali, né? E tudo mais. Então tudo isso aí é previsto, né? Já o nosso mestre falava antigamente, né? Que o pessoal devia se juntarem em cooperativas e comprar terras, né, no interior, principalmente que tivesse nascente, porque ia ter problemas graves no futuro, né, talvez não muito distante.
Então é só uma dicasinha. Legal, subindo o Pão de Açúcar dá para ver alguns pontos em que dá a impressão de ser oco naquele monolito. Ó. Ah, eu achei que você ia falar alguma coisa disso aí, Moisés, por isso que eu puxei o assunto. Então, cuidado, pessoal que mora à beira-mar, né, coisa e tal, e ele já dizia em sua época que aqui não é à toa que tem o nome de Serra do Mar, porque o mar vai chegar até a serra, né? Quando, não se sabe, mas em 1940 e tanto ele já falava isso aí. E convidava o pessoal a subir o morro, né? A vir para cá, vir para o lado de cá, né? Comprar terras, coisas e tal, e formar cooperativas, coisas e tal, porque a Yellowstone estourando lá, agora, na época não falava, mas agora já se fala, né? Então existe, eles estão fazendo bunker, né? Lá nos Estados Unidos, né? Fazendo buraco no chão, vamos dizer assim, né? Com vários andares para baixo, para se esconderem lá, coisa e tal. Mas o caso é que vai ficar por quanto tempo, né? Submerso, e depois vai sair, quanto tempo? Então tudo isso tem que ser previsto, não pode ser assim, né? Para subir a serra. Avisa antes, ok? Para subir a serra. Já estou avisando, né? Já estou avisando. Então tem que ficar de olho no Yellowstone, né? Ver como é que vai ser isso aí. E é isso aí, pessoal. Valeu aí. Vai acompanhando no YouTube, né? Tem muita matéria sobre esses assuntos. Muita mentira também, né? Então de cada 10, tira 6 ou 7, que são mentiras, né? O resto é coisa mesmo que é verdadeira. Então tá aí, pessoal. Moisés, um grande abraço. Um beijo na Carolina. Saudade de vocês. E estamos aí conectados, né? Então prestigiem o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. E até sempre, né? Sempre pudermos, estamos juntos aqui toda quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saúde e boa sorte. Moisés. O que Moisés falou? Abração a todos. Até a próxima, com certeza. Tchau, tchau. Grande abraço.